Olá pessoal, mais um vídeo aqui. Vou mostrar agora como é que o que significa a mudança de base. Então vamos imaginar que eu tenho um vetor W de R2. Supondo que esse vetor W ele seja o par ordenado 3 e 5. Ora, vamos considerar que esse vetor W está escrito com a base canônica. Isso quer dizer que 3 e 5 pode ser escrito como 3 vezes 1 e 0 e 5 vezes 0 e 1. Porque 1 e 0 e 0 e 1 formam a base canônica de R2. Então veja que os coeficientes desses vetores da base são exatamente iguais aos componentes do vetor, do próprio vetor. Então quando estão escritos na base canônica, as componentes do vetor são exatamente os coeficientes desses vetores da base. Mas vamos supor que eu vou escolher uma outra base. Então a outra base, que não é canônica agora, porque não vai ser escrito com 1 e 0 e 0, 1, vai ser escrito com esses dois vetores. Nenhum dos dois vetores é múltiplo do outro. E eles são LI, ok? Então eles formam uma base para o R2. Então, o vetor W agora vai passar a ser escrito 3, 5, mas vai ser A vezes um vetor da base, mais B vezes um vetor da base. Observe que esse A e esse B não serão mais o 3 e o 5, porque foi 3 e 5 porque era na base canônica. Agora, como é outra base, então vai ser um outro vetor, formado por A e B. Então aqui, fazendo as continhas, ficamos com menos 3A, menos 2A, e aqui 3B com 3B. Somando os dois vetores, vamos ficar com menos 3A mais 3B e menos 2A mais 3B. Igualando aos 3 e os 5, temos um sistema. Resolvendo o sistema, vamos achar A igual a 2 e B igual a 3. Tá vendo? Então agora sim, o vetor 3, 5, nesta base escolhida, certo? Vai ser exatamente o vetor W. Então, o vetor W vai ser 2 e 3 agora, e não mais 3 e 5, porque 3 e 5 era escrito na base canônica. Agora, nessa outra base aqui, ele é escrito como 2, 3. Bom, vamos ver isso graficamente. Então, veja, aqui você tem o vetor U, que é o vetor 1, 0, e aqui você tem o vetor V, que é o vetor 0, 1. Então, esses são os vetores, vejam bem, são os vetores da base canônica. E aí eu vou escrever o vetor W em função desse U e desse V. Ora, mas vejam bem, eu posso escrever esse aqui eu já falei, né? Isso aí. O W como ser 3 vezes o U mais 5 vezes o V. Porque, veja, o vetor W é esse aqui. Então, veja que a ponta dele termina em x igual a 3. Então, por isso que foi 3 vezes o U, porque o U é unitário. Então, eu tenho 1, aqui 2 e aqui 3. E aqui o V também é unitário. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, veja. Por isso que ele é o vetor 3, 5. Não é isso? Ó? Então, repetindo o que eu falei, aí está. É o vetor 3, 5. Ok? Muito bem. Agora, nós vamos pegar esse vetor e transformá-lo com outra base. Então, a base é menos 3 com menos 2 e 3 com 3. Então, eu escrevi aqui, ó, o vetor U, está aqui, ó, é menos 3 aqui com menos 2. Então, esse é o vetor U. E o vetor V é esse aqui. Ora, esse vetor é 3 aqui e 3 aqui. Então, eu vou... os meus vetores, vamos dizer assim, unitários, são esses aqui. Então, para essa base, esses aqui são os vetores unitários. Então, nós vamos tentar escrever o seguinte. Nós já sabemos que o vetor final, ele é 2, 3. Então, eu vou pegar, vou multiplicar o vetor U por 2, porque a gente já sabe que é 2, nós já calculamos lá.
Então vai ser o dobro desse vetor. Então esse é o vetor A1. E o outro vetor é o B1, é 3V. Veja que esses são os vetores da base. Então são os unitários. Então eu multipliquei por 3. Então ficou 1, 2, 3. Então eles ficaram com os seguintes valores. 2 vezes menos 3 menos 2, mais 3 vezes 3 vezes 3. Então eu vou ter, calculando aqui agora, ó, o resultado. Olha lá, W vai ser o próprio 3 e 5, tá vendo? À medida que eu multiplico por 2 e 3, nesta base, eu chego no mesmo vetor. Então, na realidade, o que foi que eu fiz? Eu peguei o vetor 2A1 e vou somar com o vetor 3V, que é o B1. Ora, isso quer dizer, então, que ao somar, o que eu faço? Eu pego o segundo vetor, ou o primeiro vetor, tanto faz, pego esse vetor aqui e coloco no finalzinho do outro vetor, paralelo ao primeiro. Então, esse A1 que está aqui é exatamente esse A1 que está aqui. Então, ele tem o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido. Ora, aí como é que eu calculo a resultante? Olha, eu pego o vetor B1 somado com o vetor A1, vai dar esse vetor aqui, W. Mas quem é esse vetor W? Ora, é o 3, 5. Então, aí está a mudança de base. Então, mudar de base é isso. Eu mudo de base para achar outros coeficientes, que no caso eu achei o 2 e o 3. Mas, no final das contas, o resultado vai representar o mesmo vetor. Um abraço, pessoal. Até a próxima.